Olá, muito bom dia! Novamente estamos aqui para iniciar mais um Café Teológico nesta manhã de sábado. Graça e paz a todos vocês que estão já assistindo, estão também me escutando na web rádio Pense Nisso. Uma alegria mais uma vez tê-los aqui para transmitirmos mais uma vez um estudo na Palavra de Deus. E você que está chegando, muito bem-vindo para mais esta manhã, juntos, acompanhado de um bom café, também assim estudar a Palavra de Deus. E você que está chegando, pode pegar também a sua Bíblia em uma mão e o café na outra. Senta aí e vamos juntos estudar a Palavra de Deus. A você também que está me ouvindo através do aplicativo de nossa rádio, a gente fica muito feliz também. Esta semana tivemos mais de 100 downloads do aplicativo. E queremos muito assim agradecer a você que baixou, que está ouvindo também a web rádio Pense Nisso. E você ainda que me assiste e não baixou o aplicativo da rádio, é só você ir lá em sua loja de aplicativos. Você pode procurar lá, Pense Nisso. A primeira que aparece em cima é o aplicativo de nossa rádio, que tem 4 finalidades, você precisa conhecer também. Você ouve a rádio, que está 24 horas no ar transmitindo música e mensagem para o seu crescimento espiritual. Você também pode acessar através do mesmo aplicativo o site da rádio, que é o pensenisso.webradiosite.com. Você também pode acessar neste mesmo aplicativo o site da revista, que é o pensenistoteologica.com. E ainda também você pode usar o mesmo aplicativo como despertador. Você programa o horário que você acorda de manhã e você ali aproveita para já começar o teu dia ouvindo a web rádio Pense Nisso. É uma grande conquista, até mesmo assim podemos dizer, que você precisa ter no seu celular. Então baixa aí e vem comigo mais uma vez ouvindo a rádio. E aqui hoje estamos então mais uma vez na live transmitindo para todos vocês que estão já nos acompanhando. A partir de agora nós vamos estudar um pouco mais a carta de Paulo aos Gálatas, hoje dando sequência. Semana que vem a gente pretende terminar essa carta e em seguida vamos continuar também estudando outros livros da Bíblia. Então essa é a finalidade do Café Teológico, né? Cada manhã de sábado ao vivo nós temos esse privilégio de estar em torno da Palavra de Deus para estudar com você o livro, versículo por versículo. Vamos dando uma pausada, vamos conversando e você pega a sua Bíblia também. A minha já está aqui preparada, meu café também já está aqui preparado nesta manhã. Aqui no Rio Grande do Sul está frio, o frio voltou nesta semana. Nós tínhamos um verãozinho até na quinta-feira que estava em 25, 26 graus, chegou até agora, caiu de novo. Está em torno de 7, 8 graus nesta manhã aqui em Canguçu, no Rio Grande do Sul. E muito bem-vindo a você que está chegando também. Bom dia, graça e paz a todos vocês também. É sempre bom tê-los comigo aqui. Lembrando mais uma vez que você, se não ouviu, não assistiu os outros cafés que a gente prepara aí todo sábado de manhã, é só você entrar lá no YouTube, procure lá no YouTube Pense Nisso Teológica. Quando você achar, você clica, aproveita já para se inscrever no canal, para quando receber sempre as notificações de tudo aquilo que nós ali postamos. E ainda também você assiste os outros que a gente já transmitiu, a gente posta ali posteriormente. E além disso, a reflexão da semana. Ontem a gente postou mais uma reflexão que vale a pena você dar uma olhada lá e conferir também a reflexão da semana para essa semana em que nós estamos. Ela já foi compartilhada hoje cedo, vai ser também mais compartilhada amanhã também. Então há muitas maneiras, formas de você estudar a Palavra de Deus conosco, sendo aqui no Café Teológico da Live, no Facebook da revista Teológica Pense Nisso, ou até mesmo através do YouTube, através aqui do aplicativo que falei da rádio. E assim nós vamos juntos ficando conectados e especialmente estudando essa Palavra do nosso Deus, que tem poder, e acompanhado de um bom café para aquecer o coração e a mente, e ter aquela vitalidade que só o cafezinho é capaz de fazer. Mais uma vez, você que chegou agora, bem-vindo, e nós queremos então já trazer a você e falar o texto que nós vamos hoje mais uma vez dar sequência. Já estamos chegando ao final do livro Paulo aos Gálatas. Hoje vamos pegar o texto
Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até 26. São 10 versículos, parece pouco, mas é muito conteúdo que a gente pode tirar daqui também, especialmente porque o apóstolo Paulo ele vai nos dar a entender, a partir de agora, que temos pessoas que são dominadas pelo Espírito de Deus e tem aqueles que são dominados pela natureza humana, chamados também da carne. Então isso nós vamos falar e ouvir, então, quais são os frutos de uma pessoa que é dominada pelo Espírito de Deus e quais são os frutos daquela pessoa que se deixa dominar por sua natureza humana, também chamados de certas traduções, os frutos da carne, né? Então, vamos hoje estudar esses 10 versículos. A partir de semana que vem, seguimos no capítulo 6 e encerramos assim o livro de Paulo aos Gálatas. Então, muito bem-vindo vocês todos que estão chegando, bom dia também. É bom tê-los nesta manhã mais uma vez. Prepare a tua Bíblia. Como sempre, irei usar a versão NTLH, que ela também nos ajuda na melhor compreensão. Vamos lá então, começando lendo o texto, Gálatas 5:16. O título na minha Bíblia aqui diz: o Espírito de Deus é a natureza humana. Então é um contraponto que o apóstolo Paulo faz. E vale lembrar por que ele está falando disso. Porque ele vinha falando num contexto em que antes, ou semana passada, a gente falou até isso, sobre a liberdade que temos uma vez que cremos no Senhor Jesus. Temos e somos livres da lei. Uma vez que a gente é livre da lei, nós temos outro que nos domina. E é isso que a gente vai falar hoje. Aqueles que creem em Jesus são dominados pelo Espírito de Deus. E este nos foi dado desde o batismo. Então, para você também já começar entendendo um pouco. E ele vai dizer assim, há pessoas que são dominadas por sua própria natureza. E aí tem as consequências, ou seja, tem os frutos que ele vai abordar aqui hoje. Vejamos então, seguindo o texto, versículo 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça aos desejos da natureza humana. Para vocês verem que existe como se fosse duas lutas dentro de cada um de nós. Desejos da natureza humana são, a gente chama também do velho homem, que luta contra até mesmo o Espírito de Deus que habita em nós desde o batismo, desde quando passamos a crer no Filho de Deus. Esta natureza, muitas vezes, ela quer fazer coisas contrárias à vontade de Deus, obviamente, e também ela quer fazer com que nós sejamos pessoas que não pareçam ser cristãos. E aí ele diz então, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Deixar que o Espírito de Deus é fazer com que Deus seja o autor de nossa própria história e que a gente não simplesmente se agarre especialmente à lei para achar que com isso ainda nós vamos ser aceitos por Deus. Porque é isso que está em jogo aqui. Veja bem, que ele vinha falando que as pessoas, especialmente os judaizantes aqui no texto de Paulo aos Gálatas, o que eles faziam? Eles faziam que muitas vezes as pessoas eram para cumprir a lei, especialmente a lei da circuncisão, para fazer com que fossem aceitos por Deus. Eles estariam se apegando ao que a natureza humana acha por bem. Acha que é bom fazer para agradar a Deus. Isso é simplesmente ser controlado pela natureza humana. Você acha, por suas próprias capacidades e força, ou até mesmo por aquilo que você faz, que você é aceito por Deus. Então, uma pessoa que pensa assim, é isso que ele quer dizer também, ela está deixando que a sua natureza humana o domine. E seguindo, ele também fala, então, porque o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Como eu disse antes, parece que há uma luta. E de fato, nós, mesmo que somos batizados, já estamos na fé, cremos no Senhor, acontece então que o velho homem, a velha natureza, ainda ela existe em nós. E este velho homem, nós precisamos lutar contra ele no decorrer da vida ou até quando nós partirmos
desta vida, que sempre vai querer com que a natureza humana, as nossas próprias intenções, os nossos próprios desejos, eles prevaleçam. E a gente tem que tomar um cuidado quando a gente fala natureza humana, muitas vezes a gente relaciona isso somente com desejos carnais, especialmente relacionado a desejos sexuais. Isso tem a ver também, depois ele vai falar com isso, mas tudo que parte da natureza humana é tudo aquilo que o homem quer fazer para simplesmente se achar digno de receber o céu. Isso é coisa do homem. Então, cuide com isso. Ele está dizendo assim, não deixe que a natureza humana de vocês domine vocês ainda, mas deixe que o Espírito de Deus domine vocês, controle vocês. E a gente sabe que o Espírito de Deus, ele faz um excelente trabalho em nós a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus opera em nós tanto querer o realizar de Deus e faz com que nós estejamos firmes na fé no Senhor Jesus. Essa fé que nos liga a Jesus e é Jesus que salva. Preciso sempre lembrar isso a vocês. O Espírito de Deus foi dado aos homens no dia de Pentecostes para fazer com que eles fossem convencidos na palavra que Jesus é o Salvador. Então, uma pessoa controlada pelo Espírito de Deus é saber disso, saber que Jesus é o Salvador. Ela não precisa, mesmo que ela saiba que não consegue perfeitamente cumprir a lei, isso de nada adianta para a sua própria salvação. O que acontece é o seguinte, acontece que se ela tem o Espírito de Deus, e nós temos desde o nosso batismo, que ele é nos dado, nós vamos compreendendo isso melhor ainda na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é para ser lida, estudada, eu sempre insisto com isso, e até mesmo esse é um dos objetivos que a Pensionice foi criada, para que a gente tenha sempre conteúdo, estude a palavra cada vez mais, porque ela é poder, é a voz de Deus que fala a nós. Então vamos seguindo, o versículo 17, ainda não terminei aqui, mas diz assim, os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Vejam que o que eu falei antes, né? Os dois, tanto a natureza humana e o Espírito de Deus são inimigos, por isso que há uma luta interna em cada um de nós, uma vez que nós cremos no Filho de Deus, uma vez somos dominados pelo Espírito de Deus, a natureza humana ela vai querer sempre dominar. Por isso que também precisamos afogar o velho homem todos os dias. E esse afogar é saber que ele sempre vai voltar. E aí tem que dar uma pressão de novo nele para que ele fique lá embaixo, segurando, né? Versículo 18, porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. O que está em jogo é isso que eu falei antes, a lei de Deus, ela faz o quê? Muitas vezes ela oprime, e as pessoas que acham que com os seus próprios méritos cumprem a lei de Deus, ou cumprem para a sua salvação, então a gente vai perceber que ela simplesmente está achando que a sua vontade, a sua força vai herdar o céu. Porém, se é o Espírito de Deus, repito aqui o versículo, que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Quando nós deixamos que o Espírito de Deus guie, a gente sabe que aquilo que temos em Jesus, aquilo que Ele fez por nós. E esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele vem para nos convencer na palavra que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, que através deles temos vida, que através deles temos o céu e perdão dos nossos pecados. Vamos seguindo, versículo 19. E aí ele faz um contraponto. As coisas que a natureza humana, em alguma versão, talvez você que esteja até mesmo estudando, ela diz assim, as coisas que a carne produz são bem conhecidas. E aí vai começar a enumerar agora o que a carne produz, ou seja, a natureza humana produz, que são contra as coisas do Espírito de Deus. Vejam bem, dizendo lá, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Isso todos nós conhecemos em toda e qualquer época, diz lá.
Elas são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com estas. E aí ele segue dizendo aí lá no 21, repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Olha o que está acontecendo aqui. Quando a gente pega esse texto e quando a gente até mesmo tira o texto do seu contexto, eu quero dizer a você o seguinte, parece que agora a salvação é por obras, não é? Como você me ouviu aí. Que ele logo diz lá no 21 assim, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então é por obras, mas então o apóstolo Paulo se contradisse, né? Parece muito isso que ele está se contradizendo. Aí falando que se isso está dominando, quer dizer que essa pessoa não vai ser salva. Mas eu já explico para você. Antes vamos tomar um café. Você que está chegando, muito bem-vindo a mais este Café Teológico desse dia 25. E nós queremos dizer a você que nós estamos em Gálatas, capítulo 5, agora vamos versículo 20, 21 e 22. Se você não preparou o seu café, ainda dá tempo. Café, chimarrão, para o povo gaúcho aqui também. Sempre é bom assistir algo que edifica, também acompanhado de um chimarrão. Por que não, né? Vamos lá então. Nós falamos antes que parece que o apóstolo Paulo está dizendo assim que agora tem que deixar essas coisas, porque quem faz isso não herda o reino do céu. Ele começa a enumerar pecados, coisas contra a vontade de Deus. Mas o que está em jogo aqui? A gente vai lá então lembrando que as pessoas, especialmente do contexto a quem ele escreve essa carta, eles estavam se apegando à lei para achar que com isso elas são merecedoras do céu. Ou até, como dizem, são parte do povo de Deus se eles obedecerem todas as leis, especialmente a lei da circuncisão. E o apóstolo Paulo bate e diz, não, é por meio daquilo que Cristo fez por nós na cruz. E aí ele vai seguindo dizendo assim, pessoas que são controladas pela natureza humana têm tais frutos. Frutos, observaram? Frutos de uma fé. O que é o fruto da fé? A gente vai falar isso depois. Uma pessoa que tem fé, e a gente sabe que é a fé que nos liga a Cristo, é Cristo que salva. Uma pessoa que tem fé em Jesus, o fruto da fé, a gente vai conhecer lá no versículo, a partir do versículo 22, ele vai seguindo falando os frutos que o Espírito de Deus produz em nós. É uma pessoa que tem fé. Obviamente, uma pessoa que não tem fé, ou até mesmo ela acha que tem fé, ela vai acontecer o quê? Vai produzir um fruto que não é aquilo que o versículo 22 diz. Eu quero ler o versículo 22 com você, que vai nos ajudar a entender melhor, que diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas, vamos dar uma paradinha aqui. Então é isso que ele está dizendo o seguinte. Observe. Quem tem o Espírito de Deus, esse recebe a fé que nos liga a Jesus e é Jesus que salva. E acontece então que a consequência dessa fé viva que o Espírito de Deus produz são esses frutos: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Aqueles que são controlados pela natureza humana, pela carne, já têm outros frutos, que são o que ele diz lá em cima, que são essa série de coisas e muito mais ainda. Ele apenas enumera algumas coisas aqui. E ele diz ali, a questão que está em jogo aqui que nós estamos falando, quem faz tais coisas, esses frutos que a natureza humana produz, não herdarão o reino do céu, porque, consequentemente, essas pessoas mostram pelas suas obras que a fé não está viva. Por mais que ache que tem fé, ela pode estar morta. Porque uma pessoa que tem fé em Jesus, ela
é como uma árvore que está ali cheia de vigor, que está verde e bonita. Você não precisa ficar temando com ela, você não precisa ficar insistindo com ela. Automaticamente, uso essa palavra porque ela é muito do nosso contexto, ela vai produzir frutos, e frutos bons, grandes frutos. E quais são? O ser humano, quando ele está afirmado em Jesus, em fé, ele vai ter, porque ele tem o Espírito Santo em si, é ele que faz o que a gente produz. O amor, a alegria, a paz, a paciência, são frutos. Isso as pessoas veem ao nosso entorno. Aqueles que não têm fé em Jesus, obviamente que eles estão sendo controlados pela natureza humana. E aí vão ter todas essas questões que o apóstolo Paulo diz aqui. Imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, as brigas, as ciumeiros, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com estas. Isso tudo produz. Então, quem tem Jesus é esperado que tenha os outros frutos, que começa ali a partir do 22, diz amor, alegria e assim vai. Tá? Então entendam bem que o apóstolo Paulo não está dizendo assim que o que salva agora são as obras, mas sim a fé. Ele sempre disse isso, ele nunca se contradisse, mas a consequência de uma pessoa em fé é o que diz a partir do versículo 22. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Já uma pessoa controlada pela sua própria natureza tem os outros frutos, que está a partir do versículo 19 em diante. E por isso que ele diz, as pessoas não herdarão o reino dos céus, porque a fé nem existe, está morta no coração. Eu preciso sempre enfatizar isso, porque isso dá muito, vamos dizer, pano para manga. Isso dá muita, até mesmo controvérsia. Se alguém ler esse texto fora do seu contexto, vai achar assim, então, aí as obras, as pessoas que têm essas práticas, elas não vão herdar o reino do céu. Que está bem dito ali no versículo 21, o que faz essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, lembra-se que essas pessoas são controladas pela natureza humana. E acontece que onde está a fé dessa pessoa? E eu sempre quero lembrar a vocês, novamente, que é a fé que me liga a Jesus e aquilo que Jesus fez me salva. Consequentemente, uma pessoa em fé, ela vai ter bons frutos. Os frutos da fé, porque é o Espírito de Deus que está controlando a vida dessa pessoa. Por isso que ele inicia dizendo assim, deixe que o Espírito de Deus controle a vida de vocês. Não resistam ao Espírito de Deus, deixe que ele faça por si só. Tá? É isso que ele faz aqui. Agora, uma pessoa que não tem fé em Jesus, que não alimenta esta fé na palavra, veja que então é um negócio muito interessante. As pessoas dizem, eu tenho fé, eu faço minhas orações, e eu quero lembrar você que oração não alimenta a fé. O que alimenta a fé é a palavra de Deus. Por isso que ela tem que ser ouvida, lida, estudada. A palavra de Deus tem poder, é o poder de Deus que vem a nós. Quando a gente para e estuda, como aqui o fazemos, quando a gente vai no culto, a gente ouve a palavra, que faz com que a fé esteja alimentada e esta fé nos liga a Jesus de novo e a gente fica firme. E eu lembro lá o que diz João também, o próprio Jesus diz assim, ele é a videira verdadeira e nós somos ramos. Quem permanece nele dá muitos frutos, Jesus diz. Então, se a gente está em Jesus ligado em fé, vai ter frutos. E aí tem aqui os frutos do Espírito de Deus, que segue até o versículo 23. Espero que você tenha entendido, tá? Se não entendeu também, não custa nada colocar ali na nossa live um comentário, entendi, explica melhor, enfim. Outra coisa, você que está me ouvindo na web rádio, você pode também mandar um WhatsApp. Manda lá no 53-999-014822. Vamos estudar a palavra de Deus em conjunto sempre. Paradinha para o café?
e você pega o seu, também deguste um bom café aí. É muito importante, você que me assiste, seja de manhã agora, ao vivo, seja depois da gravação também, pare, tire esse momento para você, sua família, ouça a palavra de Deus, assista, é muito importante também. Então vamos seguir, temos ainda alguns versículos que diz, versículo 24, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Ou seja, pregado na cruz, lá está, foi mortificada a sua natureza humana, como eu disse, ela está pregada na cruz com Cristo. Então, por isso que é o Espírito de Deus que domina a vida dessa pessoa. É isso que ele diz aqui, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas. Então, o que impera nessa pessoa é aquilo que o Espírito de Deus produz. Versículo 25. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Porque isso, de novo, uma pessoa que tem inveja, orgulhoso, provoca os outros também. Esse já mostra que o Espírito de Deus parece que não está muito nessa pessoa, né? Então, a gente muitas vezes, como cristão, a gente julga muito. Julga os irmãos, julga qualquer pessoa pelas suas obras. E, de fato, a gente sabe que é o que a gente vê. A gente não vê o coração, a gente não vê aquilo que a pessoa tem lá dentro, se tem fé em Jesus. Então, a consequência de uma fé viva são os frutos do Espírito ali. Já a pessoa que tem a natureza humana controlada, ela vai frutificar aquilo que o apóstolo Paulo falou, e além disso também no versículo 26 aqui que diz, vão ser orgulhosos, vão provocar as pessoas, enfim, não vão estar nem aí para a busca do perdão, porque a gente sabe que ainda também, como eu disse antes, o cristão também ele tem o velho homem, que é a sua natureza humana, que ainda insiste tentar ele. Muitas vezes, o cristão ainda, por mais que ele tenha fé, tenha o Espírito de Deus, ele vai, às vezes, o Espírito de Deus, ele também não vai dar tanta atenção a ele, mas acontece que a sua natureza humana, às vezes, parece vencer nessa luta entre o Espírito de Deus e a sua natureza humana. E aí vai acontecer, por isso que a gente vê cristãos também que têm orgulho, provocam as pessoas, têm inveja, fazem qualquer coisa aí que diz lá em cima, seja imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, porque nessa luta que cada um de nós tem dentro de si, às vezes a natureza humana ela toma vez, ela dominou. E aí, de novo, a gente tem que lembrar, a gente mortifica a natureza humana quando, primeira coisa, arrependimento, vá pedir perdão do Senhor. Pede perdão, Jesus perdoa ali e a vida segue com o Espírito de Deus dominando de novo, ou seja, tomando lugar na vida dessa pessoa. E aí a consequência segue dos frutos do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz e assim vai novamente. Então eu quero ainda lembrar o 25 para ajudar na compreensão, que diz que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Esse é um desejo do apóstolo Paulo para esta igreja, que estava assim meio perdida no sentido de que eles não estavam muito dando atenção ao Espírito de Deus, queriam se apegar à lei, achando que isso ia agradar a Deus e queriam trazer outros para esta lei, se não era aceito por Deus, e ali estava meramente a carne, a natureza humana dominando. E aí ele diz assim, que o Espírito de Deus, que ele faça o quê? Aquele que nos deu vida, aquele que habita em nós, aquele que foi enviado no dia de Pentecostes, que ele faça o quê? Ele controle a nossa vida. E de fato essa deva ser a nossa oração. Oração para que possamos ter o Espírito de Deus controlando a nossa vida. Muitas vezes nós damos algumas rateadas, eu vou dizer assim, umas freadas
no sentido de o Espírito, às vezes a gente não dá muita voz a ele, o Espírito de Deus, e aí a natureza humana começa a controlar. E tem essas ações indecentes que ele diz aí. Mas, de novo, o perdão de Deus restaura vidas e que faz com que o Espírito de Deus, de novo, tome conta de nossa vida. E é bonito dizer que isso acontece no culto. Acontece no culto. Quando a gente está em culto, ali acontece o quê? Tem a confissão, tem a absolvição, em seguida a gente ouve a palavra, essa que restaura a vida, que fortalece a fé. E acontece o seguinte, de novo o Espírito de Deus dá-nos força para seguir, deixando que Ele nos controle, fazendo e transmitindo amor, sendo alegres, pacificadores, pacienciosos, delicados, bondosos, fiéis, humildes e cheios de domínio próprio. Essa é a vida que Deus sempre espera de nós. Por isso que sempre eu digo e repito, essa natureza humana, ela continua conosco até o nosso último suspiro nessa terra. Então é uma luta entre o Espírito de Deus e a natureza humana. Mas que a nossa oração seja que o Espírito de Deus permaneça nesse poder de controlar a vida, controlar o nosso ser por inteiro. E assim possamos também sempre servir a Deus com alegria, especialmente produzindo os frutos do Espírito aí. Isso nós tínhamos para hoje. Eu espero que você tenha entendido e sabendo sempre também aquilo que o apóstolo Paulo fala aqui, né, de tudo que ele fala, na verdade. De novo, lembro a você, se você ficou com alguma dúvida, pode deixar um comentário na live, pode também mandar um WhatsApp no 53-999-014822. Nós tínhamos esses 10 versículos preparados para hoje. Semana que vem vamos retomar Gálatas e encerrar o livro. É o capítulo 6, que é bem curtinho. Ele só tem apenas 18 versículos, né, com alguns conselhos finais que o apóstolo Paulo dá. E assim nós vamos encerrando. Aí já na outra semana a gente vai trazer o quê? Um novo livro, estudando mais um pouco, tá? Então, eu quero mais uma vez convidar você que está me assistindo a compartilhar esta live para que mais pessoas também alcancem e sejam abençoadas pela Palavra de Deus, no estudo da Palavra de Deus. Você é muito importante nesta obra, porque Deus chamou a igreja. A igreja é você que está ali também me assistindo, que está me ouvindo na web rádio também. Compartilhe a live em sua rede social, não custa nada, é só dar um clique. Dá um clique e compartilha, é muito importante isso. Não para mim, mas para a obra do Senhor. É para isso que nós estamos aqui trabalhando, para que nós possamos crescer na graça do Senhor Jesus. Então, compartilhe já de imediato também, enquanto que eu tomo meu café aqui. Ainda eu quero dizer, antes de nós encerrarmos, você também é nosso convidado a colaborar com esse trabalho de fé e vida da Pense Nisso, que você pode adquirir na nossa revista. Seja a versão digital, seja a versão impressa, está com um tema de capa incrível desse trimestre, julho, agosto, setembro, e você precisa conhecer essa revista se ainda não conhece. Ela é uma revista que veio para abençoar o povo de Deus e está cada vez mais conquistando novos assinantes, e a gente fica muito feliz e agradece a você que assina, que colabora, porque uma vez você assina, você recebe artigos exclusivos para o seu estudo na Palavra de Deus. E assim também você abençoa o trabalho da Pense Nisso aqui na rádio, que está 24 horas no ar transmitindo a Palavra de Deus. Você também abençoa o trabalho aqui no site. Nós dispomos conteúdo gratuito que você pode conhecer também no site, pensenissoteologica.com. Você tem ali e até mesmo pode receber no seu WhatsApp. Basta você mandar um WhatsApp para o 53-999-014822. A gente envia aquilo que é postado também diariamente no site a você. Então é um grande trabalho também. Você colabora com esse trabalho e ainda mais você também colabora com a missão da nossa igreja, pois parte da renda é destinada à missão Encruzilhada do Sul. Então, Encruzilhada do Sul é uma missão da nossa igreja que está começando os trabalhos, e a gente precisa também juntar forças e abençoar esse lugar e tantos outros que ainda a gente pode também fazer. Mas eu conto com a sua colaboração. Assine. Se você não consegue lá no site pensenissoteologica.com/loja, você também pode mandar um WhatsApp no 5399
9014822, ou até mesmo você pode mandar aqui na comentários da live, você também colabora com esse trabalho. A gente como igreja, a gente precisa se juntar e ajudar uns aos outros. Esse também é um grande objetivo da Pense Nisso, colaborar com a missão de Deus. Ele chamou a mim, chamou a você também para fazer isso. Então, não negue os chamados de Deus também nesse sentido de ser um colaborador da missão de Deus. Eu disse, o tema de capa da edição que está circulando aí é Quando a Igreja Nega Jesus. Estudo incrível que você precisa conhecer. E ainda mais, também tem outros artigos que você também confere lá. Entre no site, você já vai ver a capa da revista com os artigos principais que estão na revista também, e assim você pode adquirir a mesma. Se você não tem cartão, você pode mandar um WhatsApp que eu já te falei, ou nos comentários, a gente manda a conta, você transfere, você pode também fazer depósito, você pode também boleto, a gente envia um boleto, você paga lá pelo aplicativo, é muito prático. Então, há vários meios de você colaborar, só entre em contato conosco, a gente vai te orientar. Deixo aí novamente o WhatsApp no 53999014822. Vem comigo, vamos juntos fazer a nossa parte nesse grande trabalho que é a missão de Deus. A você que ficou comigo, um grande abraço, um abençoado final de semana. Hoje em nossa cidade nós temos feriado, é o dia do motorista e do agricultor. Então nós também desejamos um feliz dia para todos eles que trabalham nesta área e a todos também que estão nos assistindo, ouvindo, um grande abraço, um abençoado final de semana. Fique na paz do Senhor. Não se esqueça de compartilhar esta live. Um grande abraço, até sábado que vem.